Então, vai lá, Raquel, tá contigo. Vou começar, porque às 6 horas eu tenho que. 6 horas para mim, 1 hora para vocês, eu vou ter que sair. Então, eu queria dar aqui minhas impressões. Primeiro, também falando um pouco, né, de como foi minha experiência quando a gente morava no México, porque a relação que o México, que o mexicano tem com os Estados Unidos e com o americano é uma relação de amor e ódio. E é muito curioso vivenciar isso. Eles são o que a gente fala em São Paulo, não sei se é no Brasil inteiro, a gente fala paga-pau. Eles são, né, eles pagam muito pau para os Estados Unidos, tipo, as universidades lá, elas têm campos de futebol americano, por exemplo, né? Tem muitas palavras, muitas expressões que eles usam, que eles têm a palavra em espanhol, mas eles optam por usar a expressão em inglês, então eles têm isso e ao mesmo tempo tem uma mágoa, tem um rancor, porque eles sabem que eles são vistos como inferiores, como uma cultura inferior, como pessoas, né, inferiores, então isso eu achei bastante interessante de trazer como uma experiência aqui que eu vivi. Né? E aí, para falar do filme, eu acho que se eu tivesse que resumir em uma palavra, eu falaria angustiante. Eu senti muita angústia. Tinha momentos que eu estava ali vendo, eu falei assim, acho que eu vou parar. Não quero saber o que vai acontecer depois. Né? Não sei se eu quero ver. Né? Então, quando ele foi, por exemplo, a cena que ele convida o Ravel, você já sabia quem, quando ele consegue comprar ali a caminhonete, que ele vai ali na esquina, né, para pegar um colega de trabalho, na hora você meio que sabe que ele vai pegar aquele rapaz que dividiu o pão com ele, né? Você sabe que isso vai acontecer, e aí parece que legal, criou-se um vínculo. E aí, quando mostra a cena dele soltando a chave, você fala, meu Deus, de novo, já sei o que vai acontecer, né? E é muito angustiante mesmo. E aí começa ali, não sei se eu quero ver, será que ele vai recuperar? Quando ele tenta recuperar, né, pegar ali no pátio dos carros também, o que que vai acontecer? Né? Então, é uma sequência, é, que aí depois, para você pensar que uma pessoa que passa por tudo isso não vê alternativa, se não cruzar o deserto de novo para viver as mesmas coisas, é porque, de fato, né, não tem opção. Né? Uma pessoa que vê como a única alternativa, a única solução é essa, né? E aí eu acho curioso pensar do ponto de vista psíquico, né? Que até tem uma fala dele quando ele está falando com o filho, né? Que desde criança ele sempre soube que a ideia é, bom, eu cresço, né? Eu caso e eu vou para o norte. Né? Então, que recursos essa pessoa tem para conseguir enxergar uma outra alternativa, de conseguir visualizar um futuro diferente, né? Inclusive de ser um imigrante legal, né? E, enfim, acho que essas são as principais coisas que eu trouxe. Comecei a pensar também em algumas coisas do ponto de vista político, porque para mim, por exemplo, não faz sentido, né, a partir do ponto que você entende que o filho dele nasceu nos Estados Unidos e por isso o menino é um cidadão americano, né? Para mim, pessoalmente, é muito incongruente pensar que, bom, esse pai vai ser deportado e essa criança vai ser abandonada. Né? E aí o próprio policial fala, existem pessoas que são deportadas com filhos muito mais novos do que o seu, né? E aí você começa a fazer essa crítica política mesmo, de pensar que esse movimento tinha que ser completamente reestruturado, né? De um lado a gente entende a parte assim do Estado, né, de ser ilegal e tudo mais, mas por outro lado, cadê a parte humana? Né? Então isso foi uma coisa também que é uma coisa que assim, é uma coisa que a gente sabe, só que a gente não para pensar. E aí o filme faz você pensar. Então, acho que essa é a minha contribuição. Muito obrigada. Eu não tinha pensado, tinha pensado também sobre a política, mas não sobre essa ótica. Nina, fale. Abre o microfone. Ah, bom, eu também achei angustiante, compartilho totalmente da sensação da Raquel, né? Agora, assim, para poder todo mundo falar, eu vou resumir uma das coisas que mais me tocou, né? É quando, eu tô até arrepiada, foi quando ele com o filho foram para aquela festa. E o filho é completamente aculturado, né? Mexeu muito comigo, talvez porque eu tive que fazer uma certa aculturação aqui também no, em São Paulo, né? Então, eu não me recordo, mas parece que ele não falava em espanhol com o menino, ou falava.
Não, né? Só falava em inglês, né? Ele falava algumas palavras muito específicas. Ele falava mi hijo, Aham. algumas coisas muito, muito específicas. É, porque assim, eu conheço pessoas que foram para os Estados Unidos ou para outras partes do mundo e que são pais, o pai e a mãe é brasileiro. Aí os filhos falam português. Agora, quando é o pai ou a mãe é brasileiro e o outro é de outra nacionalidade, tem muitos filhos que não falam português. Eu acho isso uma pena. Aí quando chega aqui, os avós, quem não sabe inglês, não se comunicam com os filhos, né? Então, assim, eu fiquei impressionada com o menino fez um esforço. Aí ele conseguiu entender a música, tal, né? Eu acho que aquele momento foi assim muito tocante para mim e a questão também quando eles roubam, né? Porque o filho também fica roubam não, né? Pegam de volta, não é roubo, né? É pegam de volta o que era dele, mas o menino ficou muito, o menino tinha uma ansiedade que o pai fosse de um jeito que o pai não era, né? E isso também me tocou bastante. É o que eu mais me tocou. Tem uma série de outras coisas, tal, né? Mas eu vou ficar por aqui para poder todo mundo falar um pouquinho, tá? Obrigada. Dentro das muitas angústias, né, que o filme nos traz, eu acho que eu compartilho da angústia da Nina, assim, porque o que mais me tocou foi a questão da ambivalência da relação desse pai e desse filho, que parece que o primeiro momento que o filho faz uma conexão com o pai é no dia que o pai é roubado e chega bêbado em casa, enfim, que é a primeira vez que ele diz, esse é o nosso problema, né? Não é só o seu problema, é o nosso problema. Porque tem uma briga dentro desse menino de um amor e de um ódio a tudo que esse pai representa, né? A tudo que o pai buscou para ele, mas a tudo que o pai é e que ele não admite ser dentro de si, né? Eu fiquei pensando no momento que eles chegam naquela pensão para tentar recuperar os bens, recuperar o celular, e que o menino fica muito chocado com aquilo, porque é como se de um certo lugar ele olhasse e dissesse, é assim que os meus vivem, né? Quando ele olha para a esquina e diz, ah, essas pessoas mendigando, e o pai diz, mas esse é o lugar que eu ocupo. Então, eu fiquei pensando nesta distância cultural que se põe ali, e é exatamente, né, a língua, né, eles não compartilham da mesma língua, né, o pai fala em espanhol com a irmã, mas não fala com ele, fala em inglês, que mundos que eles habitam, né, me tocou muito pensar o como diminuir essa ambivalência, porque esse filho quer amar esse pai, ao mesmo tempo que é quase que impossível poder amar esse pai pelo que ele representa, né? E para não me alongar aqui também, uma outra coisa que eu gostaria de trazer, que acho que me toca muito quando eu escuto os imigrantes falando, né, que é, como a Raquel disse assim, a gente já sabia, né, que o moço ia roubar a caminhonete, enfim, mas é a sensação que tenho, como alguns brasileiros vão e se agrupam com outros brasileiros e se sentem protegidos, e o como outros tomam distância, né? O como tem a sensação do explorado pelo igual a mim, assim, do brasileiro que se deu bem e que vai passar por cima do outro, ou o quanto que dá para contar com o outro, né? Acho que quando a gente pensa no atendimento intercultural, a gente pensa também em construção de redes de apoio, e esse é um cuidado muito grande que, pelo menos eu tenho na clínica, que é entender qual rede de apoio apoia mesmo, qual rede de apoio não é tão confiável assim, né? Ou como ir construindo esses caminhos é algo que também me chamou bastante atenção. Mas vou passar o espaço para não me alongar aqui. Acho que eu sou a próxima, né? Primeiro, assim, compartilho dos mesmos sentimentos que vocês falaram, né? E aí tem três pontos rapidamente que eu quero trazer, tá? Uma, é que esse pai, né, ele tinha muito amor por esse filho. Ele tinha muito amor por esse filho, e aquela cena onde ele abre a porta, ele chega tarde em casa, né, do trabalho, ele abre a porta, ele espia o filho dormindo num quarto enquanto ele tá dormindo no sofá da sala, e olhando aquele filho com todo um carinho, né, me chamou assim, me tocou, né? E aí trazendo assim toda a cultura, né, mexicana do papel do homem na família, que ele tem que ser forte, não muito diferente da nossa, né, assim, mas que ele tem que ser forte, que ele é o provedor, e ele não conseguia, né, não conseguia mostrar afeto palpável, mas ele mostrava afetos de diversas maneiras, né. E aí a questão da língua, né, um ponto bem interessante que eu quero trazer para vocês, vivendo aqui nos Estados Unidos, né, e com a minha experiência, mais o que eu estudei,
nesse meu mestrado em multiculturalismo, a língua é proteção, né? Essas pessoas aqui, elas sofrem muita retaliação, não pertencimento. Então, muitas vezes, o processo que aconteceu no passado e que está voltando novamente hoje, né, por questões políticas, é não falar não falar outra língua quando se está em público, né? Ou até mesmo não mostrar que tu é uma família de imigrantes, porque tu pode sofrer retaliação, né? O migra, né? O ICE, né? Pode vir até atrás de ti. E ele estava numa posição ilegal, né? Então, assim, essa questão, assim, da língua, o que é muito triste, né? Ela se perdeu no passado por toda aquela questão também da colonização aqui, né? Onde os nativos estavam aqui no país, aí vieram, né, os europeus, abriram as boarding schools e começaram a civilizar as pessoas, né? Tiraram dos índios a língua deles, processos que também aconteceram no Brasil. E eu falo isso até por experiência própria, porque a família da minha mãe, ela é totalmente italiana, e quando eles chegaram no Brasil, já começou a se perder a língua lá no Rio Grande do Sul por questões de, né, de não perceber, não quererem assimilar a cultura onde eles estavam, né? Então esse processo também aconteceu no Brasil, né? E aí a gente tem trabalhado muito aqui a questão da língua, né? O quão importante é ser bilíngue. A gente tem muito mais vantagens sendo bilíngue, né? Isso é claro. Porém, essa questão toda assim do medo, aquele pai tinha medo que eles fossem reconhecidos como pessoas de fora. Então, assim, essa parte de julgar, né, a questão da língua naquele cenário, eu consigo me colocar no lugar, eu talvez faria a mesma coisa se eu tivesse naquela condição, né? E isso é uma coisa que eu trabalho com os meus próprios filhos. Eles são bilíngues, né? A gente fala sempre para eles, quando eles tentaram trocar só para inglês, a gente falou, "Oh, aqui em casa a gente fala português." E eles eram pequenos e eles pegaram, a mamãe não fala inglês, e foi indo assim, mesmo que eu fale. Aí meu filho recentemente me perguntou por que que tu falava para nós que tu não falava inglês. Aí eu expliquei, né? Agora ele tem quase 10 anos. Então, assim, expliquei, é porque a mamãe queria que tu falasse português né, para se conectar com a nossa cultura, porque se perguntar para ele de onde ele é brasileiro. E aí, com todas essas questões políticas, este ano eu comecei a ficar com medo. Apesar de nós todos sermos cidadãos americanos, eu comecei a ficar com medo dele na escola falar que ele era do Brasil. Porque se chegasse a polícia lá e ele falasse eu sou do Brasil, quem ia verificar a documentação para ver se ele era um americano, cidadão legalizado, ou se iam levar ele da escola, né? Então todos esses medos assim se perpassam, né? Nessa questão. E aí rapidamente aquela cena, né, onde ele confiou, né? Ele confiou naquela pessoa que realmente eles ficam assim em esquinas e aí a pessoa passa e leva para trabalhar. Quando ele confiou naquela pessoa, ele estava em cima da árvore e ela levou, né, a chave dele, ele foi roubado. Me lembrou de outro conceito, né, assim, que eu aprendi que eu quero partilhar com vocês e para a gente começar a identificar esses padrões dentro da nossa própria cultura, né? A gente acha que quando a gente migra, a gente vai encontrar, por exemplo, principalmente no exterior, a gente vai querer encontrar brasileiros, né? Eu quero encontrar brasileiros para eu me sentir em casa. Mas muitas vezes existe um conceito que é chamado, né, traduzindo a xenofobia interna ou intragrupal, né? Onde os próprios brasileiros puxam os nossos tapetes, né? Então aquela cena ali assim foi clara para mim para, né, para quando a gente recebe um paciente ou alguma pessoa assim, quando ele fala, né, que eu entrei num grupo de brasileiros, eu tô agora, e aí daqui a pouco ele conta para nós assim, aquela pessoa roubou a minha babá, né? Então, existe isso também, né? E aquilo ali, assim, é um exemplo para que a gente possa, até na nossa clínica, estarmos atentos, né? Dessa questão da xenofobia intracultural, né? Dentro da nossa própria cultura. Enfim.
Adorei o filme. Posso falar? Pode, deve. Como eu falei no início, né, também achei o filme angustiante, né? Quero destacar, né, o sofrimento daquele pai silencioso, né? Um sofrimento silencioso que o filho ficava até meio que balançando esse pai, né? Tipo, reaja, você vai aceitar isso? É isso, né? Esse filho como se quisesse balançar esse pai. Outra parte que me chamou atenção, quando ele foi roubado e o pai numa esquina vê uma polícia e ele não poder recorrer, né? A polícia, ao contrário, é fugir dela, né? Então eles ali na invisibilidade, à margem, né? Outro ponto que me chamou atenção. E a questão desse filho quanto ao pertencimento, né? Tem dois pontos. Quando ele começa, que é uma questão que poderia fazer parte de um grupo, que parecia um grupo estranho, né? Um grupo perigoso, mas fazer parte, né? Fazer parte, pertencer, mesmo que se fosse um grupo perigoso. E também no finalzinho, quando ele fala para o pai, né? Por que você me teve? Né? Então, esse filho aí, as voltas com o pertencimento, né? Chamou atenção também esse amor desses, né, dos dois, o pai que no início não conseguia expressar esse amor em palavras, de repente expressava pelo esforço, pelo cansaço, pelo trabalho, né? Olha o que estou fazendo por nós, por você, filho, eu quero te dar uma vida melhor, mas no final do filme ele conseguiu falar para o filho, expressar para o filho. E eu fiquei pensando se, a Raquel falou, né, falta de opção, quando o Carlos, o pai, volta pelo mesmo caminho, né? Sim, falta de opção ou resiliência. Resiliência e o amor, né? O amor por esse filho, porque esse pai disse que o que ele tinha de mais importante, disse lá para o filho, antes de ser deportado, que o que ele tinha de mais importante na vida era o filho. Então, esse amor também leva o pai de volta. É isso. São esses pontos que eu queria trazer. Mais alguém? Eu posso falar? Pode. Não levantei a mãozinha porque, na verdade, eu não achei aqui o- a mãozinha para levantar para falar. É. Mas me chamou muito a atenção essa questão da invisibilidade, né? E a pessoa se torna refém, né, dentro de uma situação. Então, por exemplo, como a Fátima falou, né? Você vê, você foi assaltado, você foi roubado, a pessoa foi roubada e ela não pode recorrer, né? Porque ela não pode recorrer por causa da ilegalidade, né? Então, qual que é o prejuízo maior, né? Ou o menor prejuízo? É perder. E isso me faz lembrar de um atendimento que eu tive há uns 4 anos atrás, de uma brasileira que ela foi pela fronteira, né? Ela atravessou a fronteira para poder chegar nos Estados Unidos e, enfim, e ela levou vários golpes, né? E um deles foi ela alugar um espaço para ela trabalhar e a pessoa cobrar 3, 4 vezes o aluguel para ela, brasileiro, e ela não tinha o que fazer, ela tinha que ceder aquilo, né? E foi gerando uma confusão muito grande por conta desse movimento, né? Porque ela tinha que pagar o aluguel, então ela se tornou uma refém dessas pessoas, né, que se aproveitavam, ela estava chegando, né, naquele momento ali,
e ela também não podia falar nada, ela tinha que ficar quieta. Então, esse filme, ele me trouxe esse atendimento que aconteceu lá atrás, né? Ela não poder falar, ela não ter ninguém para proteger, se sentir totalmente desprotegida. E não é só nesse ponto, né? É não pertencer àquele lugar. E às vezes, por muitas vezes eu me perguntava, né, no atendimento, o que que leva uma pessoa, né, a se submeter a tudo isso, né? De que maneira essa pessoa ela enxerga pertencente a esse lugar a, a ponto de se submeter a tudo isso, a correr esse risco, a sofrer essas agressões, né? Sem proteção nenhuma, né? Fica totalmente vulnerável ali. Então, e o filme traz tudo isso, né? Traz tudo isso. E além da angústia de você estar ali, da impotência de não poder fazer nada, né? Tanto como um psicóloga tá ali atendendo essa pessoa, e quanto, né, outras pessoas, você não pode fazer nada. Você olha e fala, de que maneira eu posso ajudar essa pessoa? Né? Então, essa pergunta também eu me fiz no filme, né? Enquanto eu assistia o filme. Cara, a mesma coisa que eu vi lá atrás, mas como que eu ajudaria essa pessoa? Como? No meu papel ali, né? Não tem, só escutando, né? Porque é a única pessoa, talvez seja o único recurso que a pessoa encontre para poder trazer, poder falar, sabendo que não vai ser punida por isso, não vai ter mais uma, não vai se tornar refém. É isso. Não sei se faz sentido para vocês, gente, Uhum. mas Sim. foi essa a Faz, forma sim. que eu entendi ali, a pessoa bastante refém totalmente, né? Na situação vulnerável, de vulnerabilidade, invisível, ela não pode recorrer a nada, a ninguém, numa situação como essa. Quase uma escravidão sem dono, né? E agora, por exemplo, eu estou inserida num contexto de mexicanos, colombianos, né? Não tem nenhum brasileiro, eu sou a única brasileira. E aí tem muitas histórias, né? Eu ouço muitas histórias. E aí, quando eu assisti esse filme, eu falei, meu Deus do céu, né? Assim, a maioria das pessoas são legais, estão já, né, têm cidadania, já estão há mais 30, 40 anos nos Estados Unidos, mas hoje, quem está chegando, às vezes chega nesse mesmo, com esse apoio, porque tem essas outras pessoas aqui, mas também sofre as violências, né, dessa invisibilidade, ou por não falar o idioma, né, completamente. Então, eu vejo assim, tô vendo isso, algumas situações muito semelhantes a essa do filme. Então, foi bem pesado assistir esse filme, na verdade, né? Perceber também que eu estou num contexto não estou ilegal, não, nada disso, mas assim, eu estou dentro de um contexto onde existem pessoas que estão nessa ilegalidade, né? Que sofrem golpes. Juliana? Ok. É, eu acho a Denise, né, traz reflexões assim realmente bem importantes, né, que passam um pouco pelo que eu refleti assim vendo o filme.
Esse é um filme assim que ele traz realmente um contexto bem extremista, e que não quer dizer que é a minoria, que são pouquíssimas pessoas que passam, mas infelizmente tem muito mais do que a gente imagina, mas ele é bem extremista nesse contexto da imigração, né? E bem comum nos Estados Unidos, né? E aí a gente vê, o que me chama muita atenção é que o nível de relação desigual de poder fica muito mais forte nesse contexto especial, com a questão socioeconômica e política, né, dos Estados Unidos, atravessa muito a experiência do imigrante, né, tanto de quem está nessa situação de sem status, né, tá muito mais vulnerável, mas como a Aldenise trouxe, assim, mesmo quem está numa condição diferente acaba sendo muito impactado por isso, né? Principalmente nós, imigrantes, que estamos no contexto ali da minoria, assim, a gente talvez não esteja, algumas pessoas não estejam no contexto de tanta vulnerabilidade, mas ainda assim a minoria, então essa relação de poder diminui muito para a gente, e isso extrapola mesmo o trabalho que a gente pode fazer, né? Na verdade, nem que essa pessoa precisa, eu diria que extrapola um pouco o que a gente consegue contribuir das necessidades que esse público tem, né? E é importante a gente considerar realmente as limitações que vão aparecer para a gente, né? Mas também acho interessante que foi pontuado que ainda assim a gente pode trabalhar com essas pessoas, essa escuta é muito importante para ajudar eles a passarem por esse processo de luto mesmo, né? Então a gente vê que esse pai parece que ele não teve realmente condição nenhuma de processar os lutos dele migratório, né? E isso foi crescendo ali no nível de estresse e até eu diria que parece um pouco assim, um certo, não é bem um congelamento, me fugiu a palavra aqui, mas é alguma questão relacionada assim a esse modo do congelamento, mas parece mais uma dissociação às vezes, talvez seja essa palavra assim, não no aspecto do adoecimento, mas uma dissociação desse pai para ele dar conta de tudo, ele teve que deixar muitas coisas de lado para conseguir ali fazer, né? E aí eu acho que nesse aspecto a gente tem muito a contribuir, né? De escutar esses imigrantes, de ajudar eles a entenderem, eles liberando um pouco aí esse processo. Eu não sei se foi a Denise mesmo que falou no início sobre uma especialização dela trabalhando com ansiedade, de uma técnica. Desculpa, eu entrei na hora que tinha alguém falando disso, mas eu não me lembro quem era. E aí eu acho que esses recursos ajudam muito nesse processo, que é o que a gente tem mais de poder de ação, né, de poder de ação, de trabalhar com eles, né? Eu coloquei alguns pontos aqui, eu não quero prolongar, desculpa, que eu vou me empolgando e vou falando, e a minha mente assim vai quase numa lentidão, né? Desculpa. Mas eu coloquei então esse ponto do socioeconômico e político, né? Como que isso extrapola o nosso poder de ação na clínica, mas ainda assim não limita em tudo, né? Não tira poder de atuação. É a questão da construção da comunidade, né? E essa questão das relações de poder. Eu vejo que em várias culturas são assim, né? As pessoas, quando não sabem muito lidar com o poder que têm, elas acabam abusando disso, né? E como quando se migra, o aspecto da comunidade fica mais forte, né? As pessoas tendem a se aproximar de pessoas da mesma cultura. Naquela cultura, quem não sabe lidar com essa relação de poder acaba abusando em culturas diferentes, além da brasileira, né? Essa questão do luto, né? Não processado, luto imigratório não processado, acho que por todos os membros ali, o contexto realmente não possibilitava esse processamento do luto mesmo, né? E que isso engessa o afeto, né? Isso traz conflitos emocionais, traz conflitos relacionais e intrageracionais, né? Que a gente vê da relação do filho com o pai, a questão da língua, né? Tem todo esses pontos que foram trago, a Cibele trouxe muito bem essa questão de como que às vezes é uma proteção, né? A escolha da língua que você vai falar começa a ser um escudo para nos proteger, e tem um aspecto também que faz parte do próprio desenvolvimento, né? Então, eu moro no Canadá, é um país que, né, não é perfeito, mas tem diferenças significativas em relação aos Estados Unidos no acolhimento dos imigrantes, eu diria. E ainda assim a gente vê dificuldades assim no desenvolvimento da língua, principalmente quando é criança,
né, que é um público que eu trabalho, e eu vejo de culturas diferentes também, de outros imigrantes, assim, outras nacionalidades, existe vamos dizer assim, esse dificultador para a criança, para ela realmente, às vezes, conseguir circular nas duas línguas, quando ela é socializada durante muito tempo na escola, ela vai se familiarizando com aquela língua, ela vai se construindo uma relação afetiva com essa segunda língua, e aí mesmo em casa, os pais tentando muito, às vezes é difícil para os pais conseguirem manter essa segunda língua. Então, parabéns àqueles que conseguem, que eu vejo que é um desafio muito grande que eu escuto frequentemente na minha experiência, assim, essa dificuldade da família conseguir que a criança mantenha, né, o português para manter o vínculo com a cultura, para manter o vínculo com os familiares, né? Então, são realmente muitos desafios que se acentuam nesse contexto da imigração, que traz limitação para quem está vivendo isso, para os profissionais, né, como nós, mas também tem potencial de ação ali que a gente pode não conseguir resolver tudo, mas pode dar um eixo ali para essas pessoas, né, para os clientes. Esses são alguns pontos. E Ângela? fiquei pensando ali no que a Denise falou e que a Juliana também traz, que é essa identificação, né? Porque talvez o filho do Carlos ali, não, agora não me lembro mais o nome do pai do filho, mas enfim, Luiz. Luiz é Luiz. o filho. É. Tá. O Luiz, de certa maneira, né, por ter nascido lá, por ter vivido lá, ter sido inserido na língua lá também, ele não consegue, né, enxergar mais o pai como alguém igual a ele, né? E eu pensei nesses contextos das comunidades imigrantes, aonde talvez a pessoa já está num ponto em que ela se sente, né? Ah, eu consegui a cidadania, ou eu já estou inserido aqui, já sei como isso funciona, que é como se ela já olhasse para o brasileiro como um diferente dela, como você não está mais no mesmo lugar que eu. Hierarquicamente, eu já ocupo um outro espaço, né? E o quanto isso traz essas violências, como a Cibele comentou também, dentro dos pequenos grupos, né? Que acho que é uma coisa para se estar muito atento, assim, é uma escuta que me aparece muito na clínica, assim, uma escuta desse certo cuidado de até onde que eu posso olhar e pensar que ali eu vou ter um lugar de apoio, ou aonde que eu tenho que estar mais antenado do que eu estaria com alguém que realmente é do país, que realmente funciona de um outro jeito, né? Então, acho que tem muitos pontos, né, que o filme levanta, que a gente acaba não conseguindo abarcar tudo, mas me chamou isso a atenção também. Não sei, gente, se mais alguém quer falar alguma coisa ou não, a gente está dentro do horário que nós tínhamos previsto. Paty vai falar? Fazer um encerramento, né? A não sei que alguém tenha alguma coisa mais sobre o filme. Fico muito feliz que ter escolhido esse filme, né? A curadoria dos filmes, a Ângela me deixou livre, confiou em mim. Eu escolhi esse filme muito pela questão de que mostra várias coisas assim, nuas e cruas, né? E pensando também de como ele dialoga com tudo que a gente estuda. Então, essa foi a minha ideia. Eu coloquei ali no chat algumas compreensões minhas, algumas interpretações minhas sobre o filme, por escrito, para a gente poder, né, para deixar vocês falarem mais, e vou depois colocar tudo lá no grupo. Vou colar o chat, né? A gente consegue salvar. Eu fiz isso outro dia numa reunião que todo mundo estava dando telefones e tal. É muito bom isso. A gente joga tudo ali, depois salva e a gente mesmo pode salvar, não precisa ser o host. Qualquer pessoa que está na live, está no encontro. E eu queria falar sobre o filme do próximo mês, né? Já está se conhecendo mais. Aí a gente vai conseguir mais tempo para falar sobre o filme. E vamos conversando também lá no grupo de WhatsApp, trocando ideias. Coloquei tudo ali, podemos trocar bibliografias,
né? O filme para pro próximo mês, vamos deixar já o gostinho, né, Angela? Levantar o gostinho do filme, qual filme será? É um filme alemão que se chama Alemanha. E ele tem uma outra vibe. Ele é bem mais light, ele tem cenas, coisas engraçadas. Não, eu não vou apertar tanto o coração de vocês no próximo filme, mas ao mesmo tempo, eu acho que essas sensações todas elas são muito importantes. Muito importantes. É a potência do cinema mesmo, é a potência da arte, é a arte da projeção, né? A gente se projeta ali naqueles personagens, a gente entra para aquela história, a gente sofre junto, a gente fica alegre junto quando eles estão. Por isso que eu tenho essa paixão maluca por cinema, pelas artes em geral, tudo para mim a arte é transformadora. Então vamos usar essa ferramenta, né? Porque muda não só os pacientes, muda a gente também. A gente também se transforma, né? Ao assistir. Então, eu vou botar o link do trailer do Almania, tudo lá no grupo, para facilitar. Para a gente não se alongar muito, todo mundo tem compromisso. E agradecer, né, a presença de vocês. Se quiserem também divulgar. E se quiserem, outra coisa, né, Ângela? Já vamos abrir que pode pessoas que não são do Psi. Vocês tendo colegas psicólogas que tenham interesse, é só entrar. É só, né? Tem o link ali do convite, só mandar o link para a pessoa. E será muito bem-vinda também, porque quanto mais olhares tivermos, mais ideias trocamos, mais conhecimento. E é bem isso. A Denise, acho que já saiu. Não tá. Saiu, né? Não. Não está aparecendo para mim? Não, para dizer da tua vergonha que tu estava para falar, e dar os parabéns por ter falado, e pensar assim, né? O conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Não pode ser tudo vendido, gente, nesse mundo. Tudo é vendido, tu tem que comprar um workshop, tem que comprar um não sei o quê, sabe? A gente pode ser solidário com tanta gente online mesmo, não precisa sair de casa, né? Com uma Uhum. palavra, uma mensagem. Então, essa é a minha idealização, sabe? De a gente fazer isso com, com esse desapego, né? Não vai ser cobrado nada nunca, a princípio. Eu digo, de repente a gente precisa fazer uma vaquinha para comprar alguma coisa, sei lá, né? Já aconteceu comigo em outros grupos, eu trabalho assim, que, por exemplo, às vezes tem filme que eu consigo o filme na internet, mas não tem legenda. Aí para fazer a legenda, é uma inteligência artificial, que em 3 minutos faz a legenda do filme e a gente tem a disponibilidade. E aí a gente já dividiu, deu R$ 10, cada um deu R$ 10, né? Então, só num momento assim, às vezes eu falo sobre, mas não é cobrar, é que dá quem quer colaborar. E agradecer, Uhum. agradecer, agradecer, gratidão sempre, porque eu estou muito feliz. Obrigada para vocês. A Ângela, não sei, quer dar um tchauzinho também. E É, eu acho que, e só rapidinho, eu acho que eu vou tentar disponibilizar no YouTube, porque aí tem mais alcance para pessoas também de fora, né? Mas eu estou com os problemas aqui técnicos de aprendizagem lenta de, de vídeo, e se não, eu boto no Google Drive e mando o link, tá bom? Beijo, beijo. de minha parte também, gurias, quero agradecer muito vocês por terem abraçado o nosso projeto, né? Porque sozinho ninguém faz nada nessa vida, assim. Então, é muito legal estar aqui junto com todo mundo, ver que tem muito a trocar, o olhar de cada um sempre contribui, né? Então, vai ser muito bacana fazer essa caminhada todo mundo junto. E quem tiver outras pessoas que também olhem para o cinema com os mesmos olhos que a gente, né? Com a mesma paixão que a gente, vai ser muito bem-vindo e muito bem acolhido no nosso grupo, então.
Então, é isso. Um bom trabalho para todo mundo, um bom descanso para quem já está de noite, né? Vamos conversando. Beijo, gente. Tudo de bom. E mês que vem é a terceira quarta-feira, tá? De Sem certeza. confusão, dia 20, tá tudo certo. A Milene vai trazer o bolo, tá tudo combinado já. É isso aí, gente. Tá Beijão. ótimo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.